Olá, hoje é quarta-feira, dia 30 de março de 2022 e nós estamos aqui uma vez mais no nosso 17º dia, fazendo o nosso 17º estudo para acompanhar a você que está junto conosco nesse esforço de fazer a leitura do livro de Mateus. Tenho dito aqui com frequência, não precisa repetir para não estender demais. O Leozão nos estimulou a ler a Escritura e nós estamos fazendo isso. Começamos pelo Evangelho de Mateus e hoje nós estamos na leitura do capítulo 17 de Mateus. Capítulo 17 de Mateus, e nós vamos ler dos versículos 1 a 5. Nós vamos ler dos versículos 1 a 5. E eu queria sugerir também que você desse uma olhadinha no estudo do Vitor Fontana, o canal do Vitor Fontana, do dia 27 de fevereiro de 2022. Ele fez no dia 27 de fevereiro de 2022, portanto, há um mês e pouquinho atrás, um estudo que ele fala também dessa narrativa, desse momento, mas ele fala da narrativa no livro de Marcos. Nós vamos fazer aqui a narrativa no livro de Mateus. E diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Ouçam. Pedro, tantas vezes, é uma figura que representa tão bem o que nós somos, né? O caráter de Pedro, as suas atitudes, muitas vezes nós conseguimos nos identificar, né? Alguém que às vezes consegue ter uma postura de glorificar a Deus e logo depois consegue ter uma postura de ir no sentido oposto, de errar, de cometer uma falha. Alguém que reconhece o próprio Cristo como Messias, mas o nega 3 vezes. Alguém que começa a andar sobre as águas num ato de fé, mas começa a afundar. A figura de Pedro tantas vezes nos leva a uma reflexão sobre nós mesmos, sobre o nosso caráter. E aqui há um problema central na fala de Pedro, porque Pedro comete um erro cristológico, né? Apesar dele já ter reconhecido Jesus como Senhor, ele aqui iguala o Senhor a Moisés e a Elias. E quando faz isso, ele comete um equívoco, né? Olha que coisa interessante aqui. Pedro usa uma palavra olha só, Pedro falando pelos 3, é bom estarmos aqui, sentindo algo de grandeza do que ele, Tiago e João estão vendo, sugere 3 tendas, mas a palavra tem o sentido de tabernáculos. Embora a palavra rememore o tabernáculo no deserto, precursor do templo, a ideia de construir tabernáculos também reflete a festa das cabanas, quando os judeus construíam tendas para si mesmos e viviam nelas por 7 dias. Isso está lá em Levítico 23, 42 e 43. A festa tinha nuances escatológicas. Assim, Pedro pode ter dito que, em agradecimento por testemunhar a transfiguração de Jesus e em reconhecimento do iminente alvorecer da era messiânica, ele construiria 3 tabernáculos. E o problema aqui está com a escatologia de Pedro. Qual que é o problema? Eles devem testemunhar a respeito de Jesus. Veja o versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, de quem me agrado.
ouçam. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. A ideia básica aqui é que Pedro está comparando, ao ver aquela cena que ele não compreende, ele está comparando a figura de Jesus com a figura de Moisés e a figura de Elias. A figura de Moisés é uma pré-figuração da figura do Senhor Jesus. O sacerdócio de Cristo é o sacerdócio perfeito. A gente tem estudado na escola bíblica o livro de Hebreus, e quando a gente estuda o livro de Hebreus, nós já vemos isso. Os destinatários da carta dos Hebreus começam a cometer o mesmo equívoco aqui, que Pedro cometeu aqui. Eles começam a utilizar-se de práticas judaizantes como se essas práticas pudessem, de alguma forma, aproximá-los de Deus. E o autor dos Hebreus vai dizer, olha, nós temos um sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Cristo. É Ele que foi até a cruz do Calvário. É Ele que morreu na cruz do Calvário. É Ele que fez o sacrifício vicário perfeito. Nenhum sacrifício é como o dele. O Velho Testamento era apenas uma nuance, uma antevisão do que, uma sombra do que seria o sacrifício de Cristo Jesus. Então Pedro está cometendo um equívoco aqui, uma análise equivocada de comparar o sacerdócio e a pessoa de Cristo com as pessoas de Moisés e de Elias ao construir 3 tabernáculos para eles. E isso nos leva a uma reflexão interessante, que é normal que Pedro cometa esse erro? É normal que Pedro cometa esse erro. Por quê? Porque Pedro não tinha visão de todas as coisas. Pedro está aprendendo sobre Cristo. E Pedro está literalmente numa situação que ele não entende, ele não compreende. Se você ler o versículo 6, diz que os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Pedro estava aterrorizado, assim como os outros discípulos que ali estavam. Eles não estavam conseguindo entender o que estava acontecendo. E isso deve nos levar a refletir que quando a gente não sabe o que está acontecendo, quando a gente não tem ciência do que está acontecendo, sobre uma revelação de Deus, sobre alguma coisa que Deus tem nos mostrado, é melhor ficarmos calados. É melhor ficarmos calados, ouvirmos a Deus, orarmos e buscarmos a revelação dele. Na palavra, na oração, mas fechar a boca, ouvir mais e falar menos. Porque quando a gente não sabe, ou quando a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, na hora que nós vamos falar, nós temos uma tendência de dizer bobagem. É melhor ficar calado quando nós não temos consciência do que nós estamos falando. Pedro, nitidamente aqui, não tem consciência do que está acontecendo. E por não ter consciência do que está acontecendo e não conseguir ficar calado, ele acaba cometendo esse equívoco. E a questão aqui não é a repreensão a Pedro em si, é só uma reflexão sobre nós às vezes achamos que devemos e temos que dar sentido a toda situação. Nem toda situação nós conseguimos dar sentido. Nem toda situação nós conseguimos compreender. Nem toda situação é clara para a gente. Então, nessas ocasiões, quando a situação não for clara, é melhor a gente pedir a graça de Deus para que a gente possa se dobrar e para que a gente possa ter a revelação do que está acontecendo. E assim a gente evita falar demais e evita cometer equívocos, que muitas vezes podem acabar machucando a nós mesmos e machucando outras pessoas. Fazendo essa leitura do livro de Mateus e refletindo sobre todas essas coisas, a gente vai descobrindo o quanto nós somos dependentes de Jesus, o quanto nós somos dependentes dele para todas as coisas. Que ele tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, quase finalzinho do mês de março. Que ele possa te abençoar e te edificar nesse dia. Fica com Deus.